Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula de Química? Perfeito! Então, você que não está inscrito ainda no meu canal, se inscreva, aproveite. Se inscreva, aperta aí o sininho para você receber as notificações quando tiver um vídeo novo, certo? Dá um like, comenta aí no final alguma coisa, tá bom? E lá no Facebook, siga o Químico Louco, minha página lá, tá? Tem algumas coisas interessantes lá. Beleza? Vamos lá então. Bom, hoje vou apresentar aqui para vocês a ligação covalente. Vamos falar da polaridade da ligação entre os átomos e a ligação metálica, certo? No outro vídeo foi ligação iônica, né? Assim a gente completa essa parte das ligações. Perfeito? Beleza, então. Então vamos lá, vamos aprender um pouco sobre isso. Mas antes disso, a vinheta e depois a aula. Vamos lá então, pessoal. Perfeito, então. Ligação covalente, certo? É uma ligação química, claro, óbvio, né? Que ocorre entre os átomos o compartilhamento de elétrons, tá? O que ocorre é isso, compartilhamento de elétrons, diferentemente da ligação iônica, certo? Ligação iônica é ganha e perda de elétrons, e definitivamente, certo? Agora aqui na ligação covalente vão formar pares de elétrons, tá? Compartilhados, vai ser compartilhado pelos dois átomos que estão onde está ocorrendo essa ligação, ok? E esse par de elétrons compartilhado é formado por elétron dos dois átomos, um elétron de um átomo e outro elétron do outro átomo, certo? Então, dois elétrons, um de cada um, formando o par, tá? E esse par é compartilhado pelos dois, ok? Vamos lá. Eles formam moléculas estáveis, certo? Já sabemos que os átomos precisam estar ligados com outros, né? Átomos para que eles sejam estáveis, né? Siga lá a regra do quinteto, ter 8 elétrons na última camada, tal, igual aos gases nobres, certo? Então precisa haver essas ligações, ok? Vamos lá. E a ligação covalente, ela ocorre entre a metal e a metal, então entre a metais, certo? E a metal com o hidrogênio, tá certo? Então, por exemplo, oxigênio, oxigênio é um ametal, oxigênio com oxigênio, nós temos o O2, o gás oxigênio, então dois ametais, ou nitrogênio com oxigênio, certo? Dois ametais, formando óxidos, né, diversos aí de nitrogênio, depende da quantidade aí de nitrogênio ou de oxigênio, tá? Mas são dois ametais, ligação covalente. Por exemplo, ligação entre o bromo e o hidrogênio, HBr, certo? Ligação covalente, pares compartilhados, ok? Então, ocorre pela atração e repulsão, né, das partículas do elétron, então isso é uma atração e repulsão eletromagnética. E, certo, tudo isso por causa da diferença de eletronegatividade, né? Ocorre tudo isso por causa da diferença de eletronegatividade entre os átomos. Vamos lá. Aqui eu estou colocando para vocês a sequência decrescente de eletronegatividade dos ametais, tá? Então, o mais eletronegativo é o flúor, né? Aqui à esquerda, o flúor, né? O mais eletronegativo, depois o oxigênio, nitrogênio, assim sucessivamente, até o hidrogênio, que entre esses átomos aqui é o menos eletronegativo. Tá certo? Aqui eu estou colocando valores, né? Vocês vão perceber aqui que tem valores iguais e está dizendo que o nitrogênio é maior, né? A eletronegatividade é maior que o do cloro, mas está igual, né? Mas há uma variação, tem uma faixa, né? Uma pequena faixa de variação, tá? Então, o cloro é um pouquinho menor do que 3, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa, o 2,5 aqui é um pouquinho menor, ok? Mas na maioria aí das livros e apostila acaba aparecendo assim,
Tá? Quando precisar, isso vai ser apresentado a vocês com os valores que devem ser apresentados se tiver alguma situação a resolver em termos de valores, tá bom? Mas lembrando que sempre tem a diferença de eletronegatividade, como foi mostrado agora. Essa diferença são os valores, tá? Então, por exemplo, a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro, por exemplo, é 3 menos 2,1, que é 0,9, tá certo? Tá? Isso é a diferença de eletronegatividade. Bom, vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente representa essa ligação covalente e aproveitando a gente já fala já da polaridade da ligação entre os átomos aqui apresentados, tá certo? Então aqui o HCl, tá? Vamos ver aqui. Então o hidrogênio. Aqui está sendo representado o hidrogênio e o cloro com os elétrons da camada de valência, a última camada, os elétrons de ligação, elétrons de valência, tá? O hidrogênio só tem um elétron. Ok? E ele se estabiliza com 2 elétrons, igual o gás nobre hélio, que o número atômico é 2, ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Tá? Ele não foge um pouquinho, né, da regra de octeto, né? Mas não são 8 elétrons? Sim, mas ele não tem tudo isso. Ele tem 2 e é estável, é um gás nobre. Tá? O hidrogênio, como ele tem com um elétron a mais ali, ele se estabiliza, tá certo? Então, o que acontece? Vão formar moléculas aqui estáveis. Então, este elétron do hidrogênio, tá? Com este elétron do cloro, vão formar o par de elétrons compartilhado. Tá? Isto é uma ligação covalente, porque é par compartilhado. Esse elétron aqui, representado a cor azul, tá? Que é do cloro, também agora é do hidrogênio, porque é compartilhado. Então ele tem o dele, o pretinho aqui, né? E o azulzinho. Então ele está com 2. Ele está estável. O cloro, o 7 azulzinho, certo? Mas esse aqui, o pretinho aqui. Então também agora está estável, com 8. Sendo assim, se ligam, certo? E formam o composto, a substância, o HCl, o ácido clorídrico, tá? Esse par aqui, então, lembrando, é compartilhado. Perfeito? Agora vamos ver aqui a polaridade dessa ligação aqui. Tá? Não é a polaridade da molécula, é a polaridade da ligação. Tá? Polaridade da ligação vai ficar assim. O cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, como a gente viu agora mesmo. Tá? Então, a eletronegatividade de 3 e a do hidrogênio 2,1. Então, o maior é o do cloro. Então, ele vai ter um polo negativo, o cloro. Consequentemente, o polo positivo é o do hidrogênio. Tá? Então, existe diferença de eletronegatividade. Então, esta ligação é uma ligação covalente polar. Porque tem polos. Porque são átomos diferentes. Então, ligação entre átomos diferentes, esta ligação é uma ligação polar, porque tem polo, tá? Está acontecendo com átomos diferentes, então tem diferença de eletronegatividade. Perfeito? 3 menos 2,1, 0,9 de eletronegatividade. Por isso que a ligação é polar. Vai existir polo, aqui é o polo negativo porque ele é mais eletronegativo. Agora aqui o gás hidrogênio. Então, o hidrogênio ligado com o hidrogênio, né? Forma o gás hidrogênio. Perfeito? Então, um elétron, né? Cada um tem. Vai formar o par compartilhado. Então, par compartilhado com um elétron de cada átomo, tá? Formando a ligação covalente. Agora, neste caso, os átomos são iguais. A diferença de eletronegatividade é nula, é zero. Né? Se é zero, não tem polo. Se não tem polo, a ligação é ligação covalente apolar. A de negação, né? De negação, que não é polar. Então, não polar a gente chama de apolar. Por quê? Porque não tem polos, tá bom? E acontece quando? Quando os átomos são iguais, tá? Então, a ligação é apolar quando os átomos são iguais. E polar quando os átomos são diferentes, porque existe polo, tá? Perfeito. E essa demonstração, essa representação é representação eletrônica de Lewis. A gente está representando com os elétrons, como que está ocorrendo. Tá certo? Agora, assim,
E a ligação covalente também é chamada de ligação coordenada, tá? Mas assim, é pouco falada coordenada, é pouco escrito em livro, apostila como coordenada, tá? E sim como covalente, mas pode aparecer. Bom, agora aqui, a representação agora é outra. No lugar do parzinho de elétrons que estava, né? Aqui tinha o parzinho de elétron, aqui tinha os outros 7 elétrons da última camada dele e tal, na representação que é a de Lewis. Aqui agora é outra representação. No lugar do par de elétrons, eu coloco um traço. Tá? Esse traço representa o par de elétrons compartilhado. Como só tem um par de elétrons compartilhado, essa ligação a gente chama de simples ligação. Uma ligação covalente simples. Tá? Ligação simples. Porque só tem um par compartilhado. Ah, professor, se tiver 2 pares compartilhados, ligação dupla. 3 pares compartilhados, ligação tripla. Ok? E aí do hidrogênio é a mesma coisa, tá? Então a gente representa aqui com o traço, ligação covalente ou coordenada. E aqui a gente apresenta para vocês, então é a fórmula estrutural. Quero a fórmula estrutural, eu vou colocar traços entre os átomos que estão se ligando, né, para o par compartilhado. Tá ok? E essa fórmula aqui é a fórmula molecular. Então nós temos a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Tá? Perfeito? Agora aqui, nós temos a ligação covalente dativa. Vamos ver o que é isso aí, como funciona e por que funciona e por que tem esse nome aí para diferenciar. Bom, aqui nós temos o dióxido de enxofre, SO2. Um átomo de enxofre e 2 de oxigênio. Então eu vou representar aqui, tá? Então, o átomo central aqui na representação é o que tem um só, é o enxofre, tá? E um oxigênio para cada lado, e eu vou colocar aqui, está sendo representado os elétrons da última camada. Última camada tem 6 elétrons. Por que eu sei que tem 6 elétrons? Porque o oxigênio é do grupo 16, né? Família 6A. Grupo 16. Então tem 6 elétrons na última camada, tá? Os calcogênios. E aqui o enxofre, tá? E aqui também está sendo representado 6 elétrons na última camada. Porque são 6 também, porque ele é da família 6A, grupo 16, é os calcogênios, tá? Então, a família 16, o grupo 16, né? Temos oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio, né? Aí você pega os símbolos desses elementos e vai formar a frase os 7 porquinhos, tá? A história é minha, eu coloco quantos porquinhos eu quiser. São 7 porquinhos, não são 3 porquinhos. Perfeito. E do lado direito eu coloco outro átomo de oxigênio, tá? Também com seus 6 elétrons. Tá. Aqui, ó. Aqui vão formar 1 e 2 pares compartilhados. Por que, professor? Porque se o oxigênio tem 6, ele precisa de mais 2 elétrons. O enxofre tem 6 elétrons também na camada de valência, precisa de 2 elétrons. Então, forma um par compartilhado aqui. Então, tanto o enxofre como o oxigênio agora vão ter 7 elétrons. Então, precisa de mais um cada um, né? Então, forma-se um outro par compartilhado aqui, perfazendo, então, 8 elétrons para o oxigênio e 8 elétrons para o enxofre. Tá? E eles ficam estáveis. Então aqui nós temos uma ligação dupla, tá? Que aí eu vou agora representar aqui com os traços, tá? Então vai ficar assim. Então os 2 pares compartilhados eu estou representando por 2 traços. Aqui uma ligação simples, aqui outra ligação simples. Então nós falamos que aqui temos uma ligação dupla, tá? Não é O igual a S. Isso aqui não é um sinal de igual. Isso aqui é a representação do par compartilhado, tá? Estamos colocando aqui a representação da ligação dupla, covalente dupla. Tá certo? Perfeito. Então o enxofre aqui ele já está estável, já está com 8 elétrons. Tá, mas tem um outro oxigênio para que se forme o dióxido de enxofre. Mas como vai se ligar agora? Vai compartilhar? De que jeito? Então, um elétron do enxofre, um elétron do oxigênio, um do enxofre e um do oxigênio. O oxigênio fica com 8 e o enxofre vai ficar com 10.
porque vai ter mais 2 aqui compartilhados do oxigênio. Nananina, não podemos fazer isto, tá? Então, o que vai ocorrer aqui? Então, vai ocorrer uma ligação covalente dativa. O que é isto? O par de elétrons compartilhado, tá? Vai ser formado por elétrons apenas de um elemento químico aqui, de um dos átomos. De quem? Do enxofre. Por quê? Porque ele tem pares de elétrons livres aqui e ele pode compartilhar com o oxigênio que tem que estar aqui na ligação para formar a substância, o dióxido de enxofre. Tá? Então, esse parzinho de elétrons que estão livres, descompartilhados, ele vai compartilhar com este oxigênio. E aí a gente representa assim com uma setinha. Essa setinha indica que é a ligação covalente dativa. Tá? Então, esse átomo de oxigênio aqui tem também esses 2 átomos aqui ao redor dele, na última camada, no último nível de energia, deixando ele estável e se unindo com o enxofre. Então, o enxofre tem 2 oxigênios ligados a ele, tá? Uma ligação dupla e uma ligação dativa, tá certo? Aparece às vezes nos enunciados de exercícios, no livro, apostila, etc. Aqui apenas um traço, tá? E aí você vai ter que reconhecer que esse traço não é uma ligação simples. Por quê? Porque se for uma ligação simples, o oxigênio vai ficar com apenas mais um elétron, ele fica com 7. Então está errado. E o oxigênio, se for aqui uma ligação simples, compartilhada com elétrons dos 2, o enxofre vai ficar com 9. Então não é. Esse traço está representando a dativa. Por isso que você tem que conhecer quantos elétrons tem na última camada cada elemento. Tá? Os ametais e dos metais. Porque senão você não vai conseguir resolver se por um acaso não estiver com a seta indicando que é dativa. E a dativa você sabe que o par compartilhado é formado por apenas um dos átomos, tá? Então, cuidado. Bom, quando tem dupla tal, ocorre o que? Uma ressonância dessa dupla ligação. O que é ressonância? Ela troca de lugar. Isso é tudo muito rápido, tá? Então, ela está aqui, ela vai passar para o outro lado, tá? Então, a ressonância vai ocorrer dessa forma aqui, tá? Então, o enxofre continua no mesmo lugar, o oxigênio tanto da direita quanto da esquerda. Agora, ó, a dativa está formando com o oxigênio da esquerda e a dupla está com o oxigênio da direita, tá? Aí, ó, tá? Isso quer dizer que representamos a ressonância aí, no caso do SO2, né? Ressonância da ligação no dióxido de enxofre. Perfeito? Bom, vamos lá. E agora aqui, ó, o oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre, tá? Então, nós temos aqui um lado mais negativo e aqui o positivo, tá? Mas a ligação aqui, certo? Tem diferença de eletronegatividade, porque tem um valor maior do que o enxofre, a mesma coisa do outro lado. Então, a ligação do enxofre com o oxigênio da esquerda quanto o oxigênio da direita são ligações polares, tá? Uma dupla ligação polar e uma ligação dativa polar. Perfeito? Vamos lá. Tá? Então, temos 2 ligações polares. As 2 ligações são polares aqui no SO2. Agora, vamos lá. As ligações covalentes, elas podem ser, então, isso para dar uma geralzinha aí. A ligação simples, né, que é o quê? Um par de elétrons compartilhado, formado por um elétron de cada átomo. A dupla ligação, 2 pares de elétrons compartilhados, formados por elétron ou elétrons, né, de cada átomo, tá? Também a tripla ligação, 3 pares de elétrons compartilhados, formados por um elétron de cada átomo. A dativa, um par de elétrons compartilhado, formado por elétrons descompartilhados, né, de um único átomo, como nós vimos aí na molécula do SO2. Perfeito? Agora aqui, características dos compostos covalentes. As características dos compostos covalentes são opostas das características dos compostos iônicos. Tá? Então, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos na temperatura ambiente. Então, nós temos substâncias nesses 3 estados físicos a temperatura ambiente. Tá?
o ponto de fusão e ebulição, né, eles são menores do que os das substâncias, os compostos iônicos, né, porque é o inverso, tá? Isso é em geral, mas é a maioria, acontece isso, tá bom? E em suas formas puras, né, os compostos puros covalentes, tanto líquidos como sólidos, não conduzem corrente elétrica, tá? É o inverso do iônico. Bom, agora nós vamos ver aqui a ligação metálica. Bom, é o tipo de ligação que ocorre entre átomos de metais, tá? Somente entre átomos de metal, é metal com metal, tá? Quando muitos desses átomos estão juntos num cristal metálico, ele vai formar um cristal metálico, tá? Estes quem? Esses átomos perdem seus elétrons da última camada, certo? E forma-se então uma rede ordenada de íons positivos mergulhada num mar de elétrons em movimento aleatório, tá? Deslocalizados. Então aqui assim uma primeira representação. Então aqui ele perderam os elétrons, os átomos, né, vão ser íons positivos, né? E temos o elétron negativo, tá? E ele vai estar em movimento aleatório, perfeito? E aqui, ó, eu vou fazer uma outra representação, ó. Quando, por exemplo, qualquer metal, né? O metal, se não sabe, vai ficar sabendo, né? Mas, por exemplo, nós temos fio de cobre, certo? Cobre o metal. Recebe uma corrente elétrica, né? Uma tensão elétrica, ó, é aplicada uma tensão elétrica a um metal. Os elétrons no mar, né, de elétrons, né, os elétrons no mar de elétrons, ele pode se mover facilmente e transportar a corrente elétrica. Por isso que a gente leva choque, né? Por exemplo, você tá com uma chave de fenda e o cabo está meio quebrado, você está encostando no metal e de repente está mexendo ali no quadro de luz, sem uma luva adequada tal, e tá lá, encosta no fio, porque você não desligou a energia, você vai levar um choque, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque todo metal, ele transporta, né, corrente elétrica, né? Por isso que a gente leva choque. Então, olha, aqui o que ocorre? Então, se aplicar uma tensão agora aqui, por exemplo, numa placa, num fio de cobre ou qualquer outro metal, o que vai ocorrer? Esse elétron, ele vai se mover facilmente transportando essa corrente elétrica, tá? Por isso que a gente leva o choque, tá? Então, ele conduz corrente elétrica, tá? Todos os metais. Aqui, os núcleos dos átomos positivamente carregados se ligam por atração aos elétrons carregados negativamente. Então, o que acontece? Eles vão estar aqui dessa forma. Então, por exemplo, se esse átomo é um átomo, por exemplo, de prata, legal, né? Esses todos são os elétrons. Tá? Esses são os elétrons, no caso aqui da última camada dele, que estão aqui no mar de elétrons. Tá? Se a gente passar uma tensão nele, esses elétrons vão se mover. Né? Para quê? Para conduzir a corrente elétrica. Certo? Então, os elétrons de valência não estão ligados aos átomos. Tá? Eles não estão ligados aos átomos, mas deslocalizados por todo o retículo. O retículo é o que está formando ali o metal, movendo-se em todas as direções e sendo compartilhados por todos os cátions. Faltou um N aqui, tá? Pelos cátions com igual probabilidade. Tá? Os cátions são os que estão lá com sinalzinho de mais, certo? Então temos aqui novamente, certo? Tá? Então, o que acontece? Eles estão deslocalizados, movendo em todas as direções. Tá? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, movendo em todas as direções. Tá? Alguns estão parados aqui, tá? Mas todos estão movendo em todas as direções. É o que está ocorrendo. Perfeito? Vou colocar novamente aqui. Ó. É isso que está ocorrendo. Todas as direções, como está falando aqui. Tá? Com igual probabilidade. Eu compartilho tudo com igual probabilidade. Perfeito?
Aqui, característica dos compostos metálicos. Antes de falar da característica, eu vou falar o seguinte. Nós temos na ligação iônica uma explicação, né, por que ocorre a ligação ali, né, entre o metal e o ametal, a eletronegatividade, atrai, né, o ametal atrai, ele arranca o elétron, definitivamente eles se juntam. E na covalente são os pares compartilhados. Já para a ligação metálica, não se tem uma explicação como nas outras duas ligações, não se tem, tá? O que se sabe é isso, o que eu passei para vocês, tá? Mas não se tem uma explicação um pouco mais razoável como as outras. Bom, aqui são as características. Bom, eles são sólidos nas condições ambientes, né? Temperatura ambiente, pressão e tal, exceto o mercúrio. O mercúrio é líquido à temperatura ambiente. Né? Para quem tem termômetro ou termômetro de laboratório e tal, que tem aquele no meio tem um tubinho, né? E quando aumenta a temperatura sobe aquela corzinha prateada tal, quando resfria desce. Né? O que é isso aí? Esse é o mercúrio. Tá? É o mercúrio, ele se expande quando ganha calor e retrai quando perde calor. Tá? Por isso que sobe e desce ali. E aí tem a escala, a gente lê a temperatura. Bom, os metais eles possuem brilho e em geral apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Ok? Eles são bons condutores de calor, né? Então tem condutividade térmica, conduzem corrente elétrica, né? Então tem condutividade elétrica, né? Quando eles estão no estado sólido ou eles estão fundidos. O que é fundido? Derreteu. Tá? Então ele pode estar sólido ou fundido. Né? São as duas opções aí do metal. Perfeito? E eles são dúcteis. Dúcteis é a propriedade de formar fios, né? Fio de cobre, fio de qualquer coisa, fio de ouro, fio de prata e por aí vai. Aliás, a prata é o melhor condutor do que o cobre. Por que nós não temos fio de prata para fazer a instalação da nossa casa, da indústria e tudo mais? Porque é muito mais caro do que o cobre, certo? Tá? Então você faz no fio de cobre, que também é um bom condutor. E são maleáveis, né? Aí dá para formar lâminas, né? Formar tarugos e formar de diversas formas, dependendo da necessidade, ok? Bom, além dos metais, o que nós temos? Aqui são metais puros, né? Nós temos as ligas metálicas. As ligas metálicas, certo? É a fusão, né? De dois metais. Vamos ver aqui. Eles possuem maiores aplicações do que os metais puros, né? As ligas metais possuem características que os metais não apresentam, tá? Então aqui, a diminuição, né, da temperatura de fusão, quando a liga metálica, por exemplo, tem um bismuto, o chumbo, o estanho ou o cádmio. Então diminui a temperatura de fusão, né? Aumenta a dureza. Quando tem uma liga metálica, aumenta a dureza, como, por exemplo, o ouro de joalheria, o ouro para produzir joias, né? Muito antigamente, eles pegavam o ouro tal e faziam joias, anéis, alianças, papapá. Só que eles quebravam muito facilmente, né? Porque eles não tinham uma dureza adequada. Né? Então o ouro chamado ouro 24 quilates, né? E um que morde. Então aqui é uma liga metálica. É ouro com um pouquinho de prata e um pouco de cobre. Ou simplesmente ouro com cobre. Tá? Que aí é o tal ouro 18 quilates. E 3 que mordem. Vamos lá. E aí se consegue, o joalheiro ele consegue trabalhar, né? Montando a peça, a joia, né, que um artista desenhou, tal, ele consegue, e a joia não vai se soltar, quebrar, etc, porque só tem ouro ali, mas é uma liga metálica, tá? Uma outra liga metálica muito importante é o aço, né, que tem uma boa resistência, uma ótima resistência mecânica, o ferro com o cobre, o ferro com o carbono, uma quantidade de carbono,
Nós temos o aço é muito mais resistente, né? Muito mais resistente, e a aplicação na construção civil aí é primordial, certo? O aço inoxidável, esses de talheres e de algumas outras peças, ele tem níquel, tá? Ele tem níquel, pode ter cromo também, então a liga metálica com o ferro também são variadas, tá? Aqui, outros exemplos, e conhecido de vocês, né? Por exemplo, aqui, amálgama, né? Amálgama é aquele cinzinho, aquela massinha, né? Que não é uma massinha, mas é uma liga metálica que é colocada no dente, né? O dentista fala, tá com cárie, não escovou direito, comeu muito doce, blá, 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 aquela coisa toda, tem lá a cárie, ele vai, limpa tudo, fica lá um buraquinho ou um buracão, ele tem que tampar aquilo, certo? Ele tampa com amálgama. Tem gente que prefere com porcelana para ficar branquinho, mas se desgasta muito mais rapidamente, você vai ter que voltar e dar dinheiro mais pro cara, né? Essa aqui é muito mais resistente, dura muito mais. É mercúrio com prata e estanho, tá? O bronze, né? Idade do bronze, olha a história aí, né? O bronze é cobre e estanho, tá? É uma mistura de cobre e estanho. O homem ele primeiro ele começou a usar o cobre para fazer ferramentas, armas, adaga, etc. Só de cobre, né? E depois usou o estanho, percebeu que com estanho ficava mais legal, mais resistente, mais duro, etc, etc. Então foi a idade do bronze. Eles conheciam o ferro, mas não conseguia fundir, porque tem que fundir, né? O minério de ferro tem que fundir, né? Fundir, fazer uma separação e tal, e tem que fundir, mas aí a temperatura é muito mais alta, né? Por volta de 1500 graus, e eles não conseguiam uma chama para alcançar 1500 graus. Aí depois, quando conseguiram, aí começaram a trabalhar com o ferro também, tá? Aqui o latão também é muito conhecido, usa-se muito aí para várias peças aí de latão. É cobre com zinco, tá? Essas são ligas metálicas. Tem liga metálica com vanádio, com uma montoeira de elemento químico aí, tá? Que é para usar como placas, né, em osso quebrado, aquela coisa toda, é uma liga metálica, tá? É um pedaço de ferro que coloca lá, é uma liga metálica resistente, adequada, né, que não se oxide, etc, etc. Perfeito? Bom, ficamos por aqui, pessoal, tá? Quem não se inscreveu, vai lá, se inscreva, dá o like, um comentário, siga o Químico Louco. Até a próxima aula. Se cuidem. Valeu, pessoal. Brigadão.